O engenheiro de computação, basicamente, acaba por ser o responsável por implementar, desenvolver e mais tarde monitorizar toda a arquitetura de networking. Isto é, todos os periféricos necessários para criar uma rede de comunicação entre dispositivos, por exemplo, o computador, o switch, o AP, o router muito conhecido. Nós fazemos esse desenvolvimento e acabamos por o implementar. Devido a esta versatilidade que existe na nossa área, nós conseguimos trabalhar para qualquer tipo de empresa ou cliente, desde que ele necessite de um sistema de networking. Por exemplo, podemos trabalhar a partir de casa, podemos ter um escritório fixo onde temos o nosso local de trabalho e trabalhamos daí, podemos trabalhar individualmente, podemos trabalhar em equipa. O fundamental é que a nossa área dá-nos esta versatilidade, nós fazemos o desenvolvimento onde nós assim o entendemos. O horário e a carga de trabalho acabam por ser um dos pontos menos positivos da nossa área. Nós tanto podemos ter um horário normal de escritório de 8 horas, onde estamos no local, ao fim daquelas 8 horas saímos, como podemos ter um mais flexível de 6 horas, podemos ter um mais alongado de 12 horas, tudo depende do serviço ou empresa para o qual nós estamos naquele momento a trabalhar e a desenvolver. Para além de ter de ser um bom profissional e adquirir todas as valências técnicas que a área assim exige, o engenheiro de computação deve ser também bastante ambicioso, muito competitivo, resiliente, criativo e, acima de tudo, um bom comunicador. Para além de todas as valências técnicas que um engenheiro de computação necessita, também deve ter muitas valências no campo social. Isto é, deve ser um bom líder, deve ser um bom desbloqueador de problemas e, acima de tudo, deve ser um bom comunicador. Na nossa área, nós muitas vezes trabalhamos em equipa, ou melhor, a maior parte das vezes trabalhamos em equipa. Nós devemos ter um caráter que nos permita não criar problemas, mas sim soluções. Na área de desenvolvimento, isso é um dos aspectos mais importantes que existe. Muito sinceramente, quando cheguei ao secundário e não sabia muito bem aquilo que queria. Por acaso tive a sorte de concorrer a um curso semi-profissional, no qual entrei, e só a partir do meu 11º, 12º ano é que eu comecei a querer interessar-me mais e a saber mais do que era ser engenheiro, do que era trabalhar em engenharia. Cheguei ao final do 12º, tinha a opção no estágio, acabei por não querer o estágio profissional, mas sim concorrer à universidade. Acabei por entrar no Politécnico de Viana do Castelo, porque estávamos a falar de uma altura, em 2007, em que as vagas para engenharia estavam muito limitadas, porque houve um boom muito grande de pessoas a querer entrar nessa área. Acabei por ir para o Politécnico de Viana do Castelo, no qual me formei em Engenharia Eletrónica e Redes de Computadores, e mais tarde acabei por fazer uma pós-graduação em Redes de Sensores e Fibra Óptica. Neste momento estou na Universidade do Minho, praticamente a terminar o mestrado em Gestão de Projetos. A remuneração mensal varia muito consoante o serviço que é prestado. Por exemplo, se for um contrato com uma empresa multinacional tem um valor, para uma empresa de mais pequena dimensão tem outro, se for a título pessoal os honorários também variam muito. Por norma, anda sempre na casa dos 1.4K até 1.8K, mas tudo varia da experiência do engenheiro e também do serviço que está a prestar. Um dos aspectos que mais gosto e que mais me motiva no meu trabalho é este facto de estar sempre a aprender coisas novas. Isto é, nós estamos constantemente em desenvolvimento. Tudo para nós é um lessons learned. Eu que trabalho na área de desenvolvimento de infoentertainment para automóveis, para a indústria automóvel, eu basicamente estou sempre 3 a 4 anos à frente do mercado. Tudo que agora existe num carro, eu se calhar já há 3 anos atrás saberia que iria existir. Isto acaba por ser muito ambicioso e muito motivador. Um dos aspectos que não gosto na área, sou sincero, é o facto de ser um trabalho muito sedentário. Passamos muito tempo em frente ao computador, muito tempos parados,
o que acaba por não ser muito positivo, mas que é colmatado com esta ambição de querer aprender cada vez mais.